Olá, meus caros! Estamos começando mais uma edição do nosso programa Pé na Linha, nossa edição de número 23, e hoje nós temos um novo convidado, que não é mais convidado, ele vai ficar fixo na nossa bancada. Se acalme, a gente já vai iniciar o programa, fica aí com a chamada do programa. Que desagradável, hein? Ah, que beleza. Ronaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! E como já é de praxe no nosso programa, nós vamos para os destaques da semana. Amaro, meu querido, e aí? O que é que teve nessa semana de futebol? Ou até futsal, né? Já que nós estamos com a Copa do Mundo de Futsal rolando. O que é que teve de destaque nessa semana aí de futebol? Que a palavra é sua, meu querido. Olá, caros ouvintes, olá, amigos do programa. E, infelizmente, eu não vou falar de dentro das quatro linhas por enquanto, né? Foi uma notícia que saiu ontem, nós já discutimos muito ontem à noite, e foi a mudança de data. Ah, meu Deus, já começou assim, meu irmão. Já começou assim. Não, peraí, macho. Pelo amor de Deus. Vai começar chorando. Dá menos boa tarde pro pessoal, meu irmão. Dá boas-vindas pro... Rapaz, pelo amor de Deus, cara. Deixa de ser cretino, rapaz. Vai, Amaro, continua. Como sempre, me interrompendo, né? Sabe a ver dele. Mas voltando aqui ao assunto, que a CBF protagonizou outra vergonha no futebol brasileiro. Não tem a mínima condição do que eles fizeram. Tudo bem, eu entendo que para a competição é melhor ter todos os jogadores disponíveis. Eu entendo que o Corinthians ele prefere, logicamente, enfrentar o Flamengo desfalcado. Foi uma mudança de data, ok. Deram um famoso desdobro ali, para quem conhece a palavra, e colocaram para o fim de semana porque ano passado teve a final no final de semana e foi excelente essa mudança, e agora colocaram o segundo jogo para o final de semana. Mas o pior, ao meu ver, não é isso. O pior é que a rodada do fim de semana, que era o Campeonato Brasileiro dos dois times, foram antecipados para a antiga data do segundo jogo da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, possivelmente tirando um pouco o pé, ou com alguns reservas, porque vai ter um segundo jogo da Copa do Brasil já 3 dias depois. E o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense, que depois de muito tempo, né, pelo incrível que pareça, também está nessa disputa do rebaixamento. Então o Corinthians vai jogar o jogo da Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Paranaense, talvez os dois disputando, talvez não, com certeza, o rebaixamento, para quem vai fugir, e depois vai ter o segundo jogo da Copa do Brasil. Eu não consigo concordar com o que a CBF fez. Se eles tivessem mudado a data do segundo jogo e dado um jeito, eu não sei qual, aí o cara fala, tu não sabe qual, mas não concorda. Não sei qual e não concordo. Mas para mim não tem a mínima condição de terem colocado esses dois jogos para antes do segundo jogo da Copa do Brasil. Aí para mim é só quem chora mais consegue as coisas. Que o Flamengo, o Atlético, principalmente o Flamengo, o Atlético Mineiro, foram chorar para a CBF e conseguiram o que queriam. Realmente, a gente teve uma discussão bem acalorada, né, no nosso grupo a respeito disso, porque no primeiro momento eu mesmo havia me confundido e achado que não tinha sido mudança, né, de calendário que fosse beneficiar uns ou outros. Eu só estava olhando para o viés das 66 horas. Depois que eu fui me aprofundar um pouco, eu vi que quem iniciou todo esse movimento foi a presidência do Atlético Mineiro, porque jogariam 3 jogos no intervalo de 6 dias. Que, segundo a Associação Brasileira de Jogadores de Futebol Profissional, há um acordo com a CBF de um intervalo de 66 horas, né? E tanto no caso do Atlético Mineiro como no caso do Corinthians, não haveria esse intervalo mínimo entre algumas partidas, né? E assim, agora, olhando por outros pontos de vista, realmente, o que o presidente do Corinthians queria era enfrentar o Flamengo na data do dia 17, com provavelmente os seus desfalcados, né, das convocações para as eliminatórias da Copa do Mundo.
Mas isso mais na frente também geraria um problema em relação à recuperação dos seus próprios atletas nos jogos em que ele ainda teria sim, mesmo assim, 2 ou 3 jogos, não me recordo agora, sem esse intervalo mínimo. Então, de toda forma, todo mundo sai prejudicado, mas é bom deixar claro, né? Como o Amaro bem disse aí, Atlético Mineiro e Flamengo claramente são mais beneficiados porque tem mais atletas que serão convocados e jogarão no final de semana na Copa do Brasil com suas equipes teoricamente com força total, né? Mas é sempre bom a gente também destacar que o Flamengo perdeu o seu jogador mais importante na temporada em uma dessas convocações, né? Não dá para garantir que isso vai acontecer de novo, mas acredito que esse foi um fator que pesou para a CBF modificar, né? Isso. E tá errado, né? Não tem que privilegiar nenhum nem outro. Você quer continuar, Amaro? Pode falar. Queria só lembrar novamente que isso aí, muitos dos culpados são os próprios clubes, que nunca todos deram a mão e resolveram criar a própria liga deles, dos clubes, né? Porque no Brasil quem manda é a CBF. Exatamente. E outra, mais uma vez os campeonatos estaduais atrapalhando. Não é questão de acabar os campeonatos estaduais, mas é diminuir. Esses principais campeonatos poderiam muito bem ter menos jogos, mas não vai mudar nunca. Inclusive, para a gente passar a palavra para o João Vitor, né? A gente tem um caso emblemático. O Tite, enquanto era treinador da seleção brasileira, não reclamava tanto assim dos calendários, né? E quando ele se tornou treinador do Flamengo, a primeira coisa que ele fez foi citar nominalmente o diretor de futebol da CBF que faz o calendário, né? Enfim, quando me machuca, não é bom. Quando é a meu favor, é excelente. Bom, é isso. Esse foi o destaque do nosso querido Amaro. João Vitor, meu querido, agora sim, a fala é sua. Manda bala. Muito boa tarde aí para todos vocês, para nossos ouvintes também. Boa tarde e boas-vindas para o nosso amigo Paulo que está chegando aí, vai agregar bastante, com certeza. Bom, eu vou comentar sobre isso aí, que para mim, como eu já tenho dito há um tempo, nós temos... Olha que nós já tivemos muitos presidentes ruins na CBF. Historicamente, acho que são poucos os que foram bons. Mas o Edinaldo, ele se supera. É incrível o despreparo do Edinaldo, é incrível como tudo na CBF acontece de forma desorganizada e consegue ficar pior do que já era. Ele conseguiu essa proeza. Né? O futebol brasileiro está indo de mal a pior. É calendário, é seleção brasileira, é arbitragem. Nós estamos num nível assustadoramente amador. Eu não consigo ver evolução alguma da CBF sob o comando desse cidadão, né? Eu fico até triste porque é um cara nordestino, então estava tendo uma representatividade muito boa também, por isso, mas não dá para você passar a mão na cabeça de ninguém por conta disso. O trabalho dele não é ruim não, é péssimo. Sim, uma coisa assim assustadora. E tudo começa quando você faz um calendário e coloca jogos decisivos logo ali próximo das datas FIFA, que são datas que, pelo menos na sua grande maioria, já são definidas no início do ano. Então, você vai fazendo datas a partir do que a FIFA disponibiliza. Então, como é que você vai colocar decisões de torneios ali próximo de jogos de data FIFA, onde você sabe que muitos times brasileiros serão desfalcados? Não dá para entender. Nós também tivemos a parada aí por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, que interferiram também no nosso calendário. Mas ficou óbvio que não deveria ter colocado jogos com essa proximidade. Fica muito complicado você fazer futebol com pessoas que não têm o mínimo de conhecimento e que não conseguem fazer o mínimo do que é certo, sabe? Então é muito complicado. Eu vejo de uma maneira assim extremamente assustadora o quanto a CBF é amadora, o quanto nós temos pessoas lá que eu não sei nem explicar o nível de burrice, que tem que ser burro para fazer um negócio como esse. E aí os clubes vão tentando buscar seus interesses. Isso, apesar do Amaro ter razão, não muda o fato dele ser um grande chorão, porque essa indignação dele eu não vi em anos anteriores, quando o Palmeiras solicitou algumas mudanças, quando outros clubes também solicitaram algumas mudanças. Eu não vi essa loucura dele, ele tá quase rasgando a calcinha. Mas eu sei por quê. Teve, rapaz. Não, peraí, não. É minha vez de falar, amiga. É minha vez de falar. Amiga. Peraí. Daqui a pouco a gente dá o direito de resposta. Todos os anos,
seu viado. Todos os anos tem tentativas de modificações de calendário. Todos os anos. A CBF cedeu esse ano uma solicitação dupla, que quem liderou foi o Atlético Mineiro, viu, seu cabaço? Você fica falando que é o Flamengo aí porque você é chorão. Mas, obviamente, é de interesse do Flamengo também. Flamengo. Então, para mim, é lógico, os clubes vão defender os seus interesses. Não vamos ser hipócritas e dizer que se o Botafogo estivesse no lugar do Flamengo, tentaria fazer a mesma coisa. Se o Palmeiras também tentaria fazer a mesma coisa. Mas o que me impressiona é como a CBF, qual o critério que a CBF segue para ceder para uns e não ceder para outros, independente da camisa. Não vamos dizer que a CBF é mãe do Flamengo. Não, esses argumentos são muito batidos, pelo amor de Deus. Vamos falar uma coisa que realmente real. Por que a CBF cedeu esse pedido de Atlético e Flamengo? Sabe? Eu não tiro a razão do Amaro, eu tiro onda fresca com a cara dele, mas é porque é para gerar entretenimento. Eu concordo que isso não deveria ter acontecido, que é um absurdo acontecer isso. Não tem a mínima lógica você mexer em datas de um campeonato profissional, a não ser que fossem por razões de força maior, como foi no caso das enchentes do Rio Grande do Sul. Aí é completamente fora de controle. Mas por conta de interesses dos clubes, que acaba sendo isso no final das contas, não dá para fazer isso, porque você faz para uns e não faz para outros. Eu não consigo entender qual é o sentido dessa decisão. Isso para mim só mostra o quanto essa CBF, liderada por esse cidadão chamado Edinaldo, isso aí é uma coisa que nem nos torneios de várzea, que eu jogava futebol aqui nos nossos bairros, não tinha uma desorganização como essa. Incrível. Agora eu vou fazer, para poder passar a palavra pro Amaro, se ele quiser responder, e também depois ao Paulo, só fazer meus destaques aqui que para mim são muito importantes. Primeiro, e um torcedor do Mallorca que ofendeu racialmente o Vinícius Júnior e o Chukwueze, uma coisa assim, que eu esqueci como pronunciar o nome dele. Chukwueze, jogador do Villarreal, ele foi condenado a 12 meses, um ano de prisão, e durante 3 anos ele não deve frequentar nenhum estádio. Ele não vai frequentar nenhum estádio. Pela segunda vez nós estamos vendo algo concreto acontecendo na Espanha, né? E liderado também pelo Vinícius Júnior, vulgo melhor jogador do mundo. O que o Vinícius está fazendo é algo que vai muito além do futebol. Em termos de representatividade, no século XXI, no mínimo, eu não vi nenhum jogador de esporte algum fazer isso. Nós tivemos vários movimentos dos Estados Unidos, por exemplo, mas eram movimentos. O Vinícius praticamente encara tudo isso sozinho, dentro e fora de campo. A representatividade do Vinícius com apenas 24 anos é uma coisa assustadora, positivamente assustadora. E muito me orgulha, por eu ser um cara negro também, por eu ser flamenguista e tal, e ser brasileiro. Então, esse movimento liderado pelo Vinícius, que vai ganhar mais força ainda quando ele foi eleito Bola de Ouro, já está fazendo história. Certo? Está fazendo história e isso é muito especial de ver. Mesmo com tudo isso, nós estamos vendo aí uma preparação de um clássico hoje muito hostil entre Atlético de Madrid e Real Madrid. O jogo acontece no Wanda Metropolitano e já tem aí jogadores pronunciando, gente que está pé da vida com o Vinícius Júnior porque o Vinícius falou algumas verdades. E quanto mais eles tentam se justificar, fica mais ridículo para eles. Só falta agora, e eu acho que vai acontecer, claro que eu acredito que vai acontecer isso, o Vinícius Júnior deitar e rolar em cima do Atlético hoje, para ficar perfeito. Ou pelo menos ganhar, fazer o seu gol lá, como já aconteceu quando ele enfrentou o Valência. Então o Vinícius está liderando um movimento aí que ele começou praticamente só. Incrível, uma coisa que tem que ir para os livros de história, sem nenhum tipo de exagero. Só mais um rápido, Flamengo do Piauí, né? Nós somos aqui, para quem não sabe, nós somos uma bancada de piauienses, e aqui nós temos um Flamengo que no início dos anos 2000 viveu seus anos áureos de rivalidade com o River do Piauí. Eu, quando era criança e adolescente, frequentei os estádios aqui. Quem viveu, viveu. Sabe que foi maravilhoso. Mas, infelizmente, o futebol piauiense está numa situação cada vez pior. E o Flamengo do Piauí, então, nem se fala. A Raposa, como é conhecido aqui, está na Série B do Campeonato Piauiense, só não está na Série C porque não tem. Está 1 ano sem vencer um jogo sequer. E a situação é extremamente precária. Para quem viu aí os clubes do Piauí nos seus áureos momentos aqui no estado, é triste de acompanhar ainda mais, porque o flamenguista do RJ costuma torcer para o Flamengo do Piauí, por conta de ser um time genérico. O Esporte Clube Flamengo. Está na situação aí tenebrosa. E o terceiro, que nós sempre trazemos aqui uma notícia, Léo Dias. O Vinição, cara, o Vinição da base do Flamengo,
tá jogando muito na Inglaterra, e ele tá pegando a Anitta. É o que, rapaz? Como é que é? É o Vinição, meu amigo, jogando bola pra caramba e tá namorando com a Anitta, namorando mesmo. Aí é loucura. Aí é loucura, mas é verdade, o homem tá só fazendo golaço. Vinição, que era um jogador que o Jorge Jesus gostava muito, o Flamengo negociou ele na primeira oportunidade, claro, para fazer uma caixa. O moleque tá jogando muito bem lá, é líder de desarme, se eu não estou enganado, no campeonato inglês da última temporada, já começou a temporada atual bem, e ainda tá pegando a Anitta. Nada mal pro cidadão aí. Tá jogando bem dentro e fora de campo. O cara tá muito bem. Amaro, querido, você quer ter o seu direito de resposta? Cuidado com a cadeira. Sim, não vou falar mais. Eu e o João Vitor, nós pensamos parecido. A questão é o clubismo aí, mas tirando isso, nós pensamos bem parecido. Falar da questão do Vini Júnior, que é de grande importância, porque, não sei se vocês viram, mas saiu um vídeo aí de 2 torcedores do Atlético de Madrid incentivando o ódio, pedindo para os torcedores hoje, né, que é na data de hoje nós estamos gravando, que tem o clássico, irem com máscara para não conseguirem ler os lábios dos torcedores, eles xingando o Vini Júnior. Inclusive no vídeo tem 2 fotografias, um do lado de cada um, com um símbolo de macaco, né? E a La Liga, segundo a La Liga, diz que vai pedir, né? Pedir a prisão deles. Tem uma investigação e pedir a prisão deles. Se vai para frente ou não, infelizmente, a gente não pode dizer, porque a gente sabe como é a Espanha. Realmente a nota triste, né? Eu cheguei a ver isso durante a semana. Como a mente humana é boa para pensar besteira, né? Olha o que os caras estavam pensando. Ao invés de se preocupar em torcer pro seu time, né? Tem que mudar muita coisa na cultura de se assistir e de se comunicar futebol, na minha opinião. Bom, mas dito isso, né? Vamos agora para o nosso estreante aqui na bancada. Paulo, meu querido, seja muito bem-vindo, né? O seu destaque é você mesmo, mas se você quiser falar alguma coisinha aí sobre futebol que lhe chamou a atenção essa semana, você pode. Mas se apresente para a nossa audiência, diga seu nome, a cidade de onde você está falando, o clube que você torce e, na sua opinião, os 3 jogadores que você mais gostou de ver jogar futebol, beleza? A palavra é toda sua, Paulo. Boa tarde, Alisson, caros amigos, então, caros ouvintes. É um prazer estar participando aqui desse projeto, um podcast que eu sempre acompanhei, estava sempre assistindo, escutando, e aí eu estava pensando se não poderia entrar em algum dia, participar, conversei com o Alisson, ele prontamente aceitou, os colegas também, e estou aqui fazendo parte desse programa, onde falar de futebol para mim é uma paixão. Então, sempre falando de futebol, a pessoa sentar comigo e for conversar de futebol é algo que vai me deixar bastante feliz. Então, para me apresentar, eu sou o Paulo, sou de São Luís, Maranhão, flamenguista, doente e motense apaixonado, o maior do Maranhão, né? Vocês sabem que não é o Sampaio Corrêa, é o Moto Clube, é o maior do Maranhão. Se vocês O cara já começou errado aí dizendo que o Moto é o maior do Maranhão, mas tudo bem, pode ir. Se vocês buscarem confrontos, quem tem mais vitórias é o Moto. Sampaio pode ter mais títulos, mas nos confrontos diretos, o Moto tem mais vitórias. E aí, infelizmente, esse ano não foi muito feliz para a gente. Entrou um presidente tão ruim quanto o Edinaldo Rodrigues da CBF, e fez com que o Moto não se classificasse nem para o mata-mata da Série B. Perdemos o Maranhense, não foi nem para a final, e a gente está sem calendário para o ano que vem, só vai jogar o Maranhense. Então, para vocês verem a situação que o Moto chegou. E, para completar, o Sampaio foi rebaixado, então está todo mundo no mesmo fim de linha. Em relação aos destaques que eu tenho, o que me chamou a atenção na semana foi, mais uma vez, um grande jogo do Botafogo de São Paulo, onde eu vou fazer aqui companhia para o Amaro, né? Vou defender ele. Eu vejo que o Amaro sofre muito hate dos flamenguistas. Mas o Botafogo vem jogando os melhores futebol que tem na América do Sul. E, mais uma vez, jogou bem o primeiro tempo. É algo que vem chamando a atenção. O Botafogo joga bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo ele acaba sofrendo bastante, acredito, pelo cansaço, da intensidade do jogo, e por não fazer gol no primeiro tempo, acaba sofrendo essa pressão no segundo tempo, nos minutos finais. Então é algo que deve ser revisto ali pela comissão e tudo mais. O
treinador vem fazendo um ótimo trabalho, o Arthur Jorge, e eu não vejo isso tendo destaque na mídia, na imprensa. Porque quando é o Abel, quando é o Jorge Jesus, ou qualquer outro treinador, a imprensa estava sempre ali elogiando. Eu não vejo tanto destaque ao Arthur Jorge, como deveria ser feito, pelo ótimo trabalho que ele vem fazendo ali pelo futebol que o Botafogo vem apresentando. Então, é algo que deveria ser mais valorizado. Outro ponto que me chamou a atenção é a Copa do Mundo de Futsal. O Brasil vem jogando muito, muito bem. A seleção brasileira venceu hoje o Marrocos 3-1. Vai jogar com a Ucrânia, quarta-feira, se não estou enganado. Grandes chances de chegar à final. É a nona semifinal da seleção em 10 Copas do Mundo. Então, o Brasil é muito forte no futsal. Pena que não é um esporte olímpico por interesses da FIFA, né? Mas a seleção é muito forte, é muito boa, então merece um destaque aí de falar sobre o quanto o Pio e companhia vem jogando bem na seleção. E para finalizar meu destaque, como flamenguista, eu já estou totalmente desenganado desse ano. O Alisson já tinha falado lá no início, né? Eu não acreditei, eu pensei que a gente ia conquistar menos um título, mas depois daquela atuação contra o Peñarol ridícula, me lembrou o modo banana que o Maurinho fala, né? Que o modelo arame liso da época do Barbieri, que ficava tocando de lado e não conseguia finalizar, não conseguia entrar na área. Então, o Flamengo foi totalmente medíocre aquela atuação contra o Peñarol. O Peñarol pediu para perder, mas o Flamengo não tinha efetividade. E aí, esse destaque que vocês falaram no início, da mudança da data, que o Amaro falou que vai prejudicar, pode favorecer Flamengo e Atlético, para mim só adiou a derrota do Flamengo, porque eu acredito que não vai mudar muita coisa. Não, o Tite, ele não muda o estilo de jogo dele, o inominável, né? Mas ele não muda o estilo de jogo, ele não vai colocar o Gabigol, o Carlinhos não vai se encaixar. Então, a gente está dependendo de um treinador que não muda suas convicções, a não ser que ele mude da água para o vinho hoje, e faça uma bela atuação contra o Atlético Paranaense e jogue bem contra o Corinthians, mas até então, eu não acredito que vá mudar, e é capaz da gente fazer um 0-0 com o Corinthians e ele ser demitido até o próximo jogo. Eu acredito que é isso que vai acontecer nos próximos dias. Então, esses foram os meus destaques da semana. Acredito que foi melhor do que falar do cabelo do Bright White. E um amigo nosso aí que disse que não acredito que o cara falou do cabelo do Bright White. Aquilo ali foi uma coisa que me deixou bem chocado, né? Mas, Paulo, só para fechar, os 3 atletas que você mais gostou de ver jogar na sua vida como torcedor? Cara, se eu fosse fazer um top 3, eu colocaria em terceiro o Ronaldinho Gaúcho, porque foi a minha adolescência acompanhando o Barcelona, tinha até um pôster no meu quarto, e o jogo que ele fazia, depois que o jogo estava ganho, ele fazia o show, né? Chamava ele de showman. Na época aí fazia o futebol parecer fácil, então ele me encantou. O segundo é o Zidane, porque é um cara que consegue eliminar o Brasil em 2 Copas e ganhar uma em cima e na outra ele bailou em cima do Brasil em 2006, então é um cara fora do comum. Ele jogava fácil demais, parecia um maestro em campo. E o melhor de todos, para mim, o melhor atacante de todos os tempos que eu vi é o Ronaldo Fenômeno. Não existe um cara que nem ele, que passou por aquelas lesões, onde todo mundo se desenganou, achou que ele não jogaria mais, e venceu a Copa de 2002, e depois, obeso, o cara deitou e rolou aqui no Brasil, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista, aquele gol que ele fez contra o Santos, com aquela narração histórica do Luciano do Vale. Então, não tem como esquecer. Então, são os 3 caras que eu vi que realmente fora de ser. Ronaldinho Gaúcho, Zidane e Ronaldo Fenômeno. Perfeito, Paulo. E para eu fechar aqui os destaques da semana, que a gente acabou se alongando um pouquinho, eu vou ser bem breve, né? E assim, não é mais o que falar sobre decepções com o Flamengo. Isso já foi bem comentado, já foi bem batido, então isso para mim não é um destaque. A única coisa assim que eu tenho a falar, e olha que os meninos sabem que nem de arbitragem eu gosto de falar, né? Mas assim, eu fico besta com os diretores de futebol no Brasil. Eles preferem colocar em segundo plano a atuação das equipes dele e colocar em primeiro plano, né, a arbitragem. O Kahneman teve uma chance clara de gol após o Grêmio ter sido expulso
ter tido um atleta expulso, né? Seu camisa 11, que não me vem agora aqui à cabeça o nome do rapaz. Ele mal tinha entrado em campo, se envolveu numa confusão, num lance de expulsão muito parecido que aconteceu na rodada passada do Carlinhos com o Kahneman. O atleta do Grêmio foi expulso e naquela confusão ali o árbitro se perdeu. O Kahneman ainda assim fez uma arrancada, passou por 5 jogadores do Botafogo, já cansados e extenuados, chutou a bola para fora. Se o Kahneman tivesse feito aquele gol, o choro de arbitragem teria mudado, né? Teria saído do Grêmio e provavelmente teria ido para o Botafogo. E aí, quando termina a partida, o diretor de futebol do Grêmio fala: olha, a gente só não ganhou hoje porque a gente foi roubado, a CBF é uma vergonha, John Textor vai colocar isso na planilha dele. Meu amigo, você não ganhou o jogo porque o seu atleta perdeu um gol sozinho na cara do goleiro. Ponto, foi isso que aconteceu. O time do Botafogo não venceu ontem porque não colocou uma estratégia bacana para enfrentar esse time do Grêmio que só queria empatar. Não queria sair derrotado. Ponto, foi isso que aconteceu, efetivamente. Vamos falar menos de arbitragem, vamos falar mais de futebol, né? Eu acho que isso é importante. Então o meu destaque é esse choro incessante que não para de ocorrer sobre a arbitragem. Já deu, gente, por favor. Vamos falar de bola, vamos falar de futebol, vamos fazer as perguntas corretas, né? O próprio Arthur Jorge se irritou quando foi perguntado para ele sobre o Botafogo ter eliminado São Paulo. Algum jornalista falou: não, 10 meses atrás, ninguém liga para 10 meses atrás, futebol não é museu, futebol não é passado, futebol é presente. O que aconteceu lá atrás foi importante? Foi, mas é daqui para frente, não se vive só de passado, a gente vive de agora, e agora é a bola em campo, os 90 minutos. O árbitro ele é ruim para os dois lados, prejudicou, talvez, na visão de alguns, o Flamengo, prejudicou na rodada passada, com aquela expulsão contra o Grêmio. Essa semana, de certa forma, prejudicou o Grêmio. Será que isso é pensado? Não, os caras são ruins, os caras são fracos, pô. É fraco para todo mundo. Então, é isso. Após esse primeiro bloco bem acalorado, né, maravilhoso, tava com tempo que a gente não tinha um bloco assim, a gente vai agora para o nosso tópico principal de discussão. Bom, é isso, meninos, e o que a gente tem para discutir são dois aspectos muito importantes. Hoje vai ser uma espécie de esquenta para a semifinal da Libertadores, né? E também a gente pode pincelar um pouco sobre Copa do Brasil, já que a gente está chegando nas fases mais agudas dos campeonatos. Então vamos aqui. Acho que talvez a gente falar de Libertadores, a gente vai falar de maneira bem superficial, mas a gente tem uns confrontos assim muito bacanas também na Copa do Brasil. No segundo momento a gente fala do Brasileirão que está pegando fogo. Mas vamos lá. Amaro, meu querido, nós temos já definidos os semifinalistas da Libertadores da América. De um lado nós temos River Plate e Atlético Mineiro. Do outro lado nós temos a equipe do Botafogo e do Peñarol. Querido, na sua opinião, quem que passa em cada um desses confrontos? Vamos lá, né? Eu já vou logo dando a minha opinião, né? Pra gente ganhar tempo. Pra mim, a final da Libertadores será River Plate e Botafogo. Amaro, querido, suas opiniões sobre a semifinal da Libertadores da América? Eu acredito que o Atlético Mineiro ainda está muito, mas muito inconstante mesmo. O Milito se perdeu, né? Depois de um início muito bem no clube, muito bom no clube. E continua muito inconstante e não deve conseguir segurar o grande River Plate. Volto a dizer, a disposição, a vontade muda muito. Tudo bem que o título é o mesmo título, entre aspas, mas ganhar um título no seu país, no seu estádio, é algo surreal. Então, o River Plate vem a 400% para tentar ser campeão. Lembrando que se o River for para a final, a certeza que a final será no seu estádio, né? E eu acredito que o Atlético Mineiro não deverá sustentar o River Plate. Sobre Botafogo e Peñarol, eu volto a dizer o que eu falei aí antes do programa, que eu preferiria que o mais ruim tivesse passado, né? Mas infelizmente não deu certo. O Flamengo não passou. Queria ter pego o Flamengo. Ah, miséria dessa, nunca ganhou nada, ainda fica metendo marra ainda.
Rapaz, vou te dizer, viu? Vai, Amaro, continua. Que fase do Mengão. Obrigado, Flamengo. Obrigado, Tite. Obrigado por tudo, meu querido. Ai, Vai, Amaro, continua. mas deu Penharol, né? Fazer o quê? Conseguiu uma imponente vitória no Rio de Janeiro e conseguiu segurar o resultado, que lá o jogo foi exatamente como nosso amigo Alisson falou. Mas, infelizmente ou felizmente, a depender de para quem você está torcendo, o Flamengo praticamente se acabou. Não tem jogadas a não ser bolas na área. E passou o Penharol. Dito isso, são 2 jogos dificílimos. Dificílimos. Mas eu acredito que o Glorioso irá passar também pelo Penharol. Lembrando que eu acredito que normalmente, né, se fizer uma votação, a maioria dos torcedores sempre prefere que o segundo jogo seja em casa para decidir, mas com o Botafogo assim está dando tudo certo. Jogando o primeiro jogo em casa, fazendo um jogo, sempre jogos ótimos, né? E passando a confiança para o seu torcedor que no segundo jogo vai conseguir passar. Então, o primeiro jogo, mais uma vez, será no Newton Santos. Acredito eu que se o Penharol se fechar igual se fechou contra o Flamengo, irá sofrer gol do Botafogo, gol ou gols. Se irá fazer, eu também não sei, porque o Penharol tem uma excelente saída de bola, contra-ataque. Mas no final, acredito que dará o Glorioso na final. Olha aí que milagre, né? O Amaro dizendo que o Botafogo dele vai passar por alguém. Isso aí é um negócio assim absurdo, né? Vamos lá, João Vitor. E aí, quem é que você acha que passa nos confrontos da semifinal da Libertadores da América? Bom, vou começar pelo Atlético e River Plate. O River vai enfrentar uma equipe que está muito oscilante, né? Que é o Atlético, mas que nas Copas está conseguindo ter um pouquinho mais de força. E tem mais time por time, assim, por nomes, né? O Atlético tem mais time. A questão é, no banco de reservas do River Plate tem um técnico melhor. E o River também tem um time muito bom. O elenco do River não é um elenco fraco. Pode não ser do mesmo nível do Atlético e nenhum dessas potências do Brasil, mas o elenco não é fraco, não. Se reforçou, inclusive, porque quer buscar essa Libertadores, que a final vai ser na Argentina. Inclusive, eu não sei se eu vi errado, mas parece que... Inacreditável. Parece que tem o local, que é em Buenos Aires, mas não tem o estádio. É verdade isso? Procede essa informação? Exato, eles já definiram. Pode falar, Maro. É porque estão em dúvidas em 3 estádios, né? Se o River passar, será no estádio do River. Se não passar, tem dúvida. Gente, é inacreditável isso. É inacreditável. É inacreditável. A Conmebol é outra amadora também. Mas é inacreditável você fazer uma final e ter um time da cidade e você não sabe em que estádio vai ser. Mas se o time for para a final, vai ser no estádio deles. Cara, isso é um dos maiores absurdos. Uma das coisas mais idiotas que eu já vi. Mas, sinceramente, não vou nem voltar muito nesse assunto aí não, para não ficar revoltado de novo. Pensado, já esperando algum time argentino chegar e botar no estádio da Argentina, como é bom não dar ponto sem fio, não. Cara, isso não existe, não existe. Como é que você vai fazer uma final e não tem nem a definição de qual estádio vai ser? É uma loucura, sem tamanho isso aí. Mas, enfim. Lembrando que a desculpa deles, né, é que se não tiver o River, não tem necessidade de ser no Monumental, porque não terá toda a capacidade de torcedores preenchida. Mas se o River passar, terá, e no caso é dinheiro no bolso deles. É difícil. E o que eu acho interessante é que, tipo assim, os 3 possíveis estádios, né, que eles estão sondando é o do Boca, o do River Plate e também o do Independente. Agora eu te pergunto, rapaz, realmente é uma maluquice do caralho, né? Por que eles não resolvem isso logo? Enquanto a gente vê, no caso da UEFA, né, outro nível de organização, já no começo do ano já se sabe quais que são os países que podem vir a sediar daqui a 2 anos as finais, né? É inacreditável isso. É um show de horrores. É um show de horrores. Parece uma coisa assim que é feito mesmo para poder chamar atenção. Para chamar atenção negativamente. Mas voltando ao jogo, eu acho que o River passa por esse componente aí, de que vai jogar a final em casa, porque o River tá um time menos previsível. O Atlético dependeu do Daverson para se classificar. O Daverson, que é um jogador que é meio
malucão, né? Mas tem muito recurso técnico. Só não é um jogador de decidir o tempo inteiro, né? Já tem um currículo muito bom aí de jogos que ele decidiu, mas não acho que vai ser o Daverson, o jogador que vai carregar o Atlético nessa reta final. Se for também, ótimo, um cara que merece. Mas não acho que vai ser, não. O Hulk não pode bater pênalti em decisão de Libertadores, é impressionante, ele sempre perde. E o Paulinho que deu uma sumida aí, que é um problema do Paulinho, ele faz muitos gols, mas ele perde também gols marcantes, parece uma coisa assim, né? Quando é jogo grande, parece que os caras tremem na base. O Atlético tem recursos que o River não tem, mas mesmo assim eu acho que como time e por ter um técnico que faz o time oscilar menos, eu acho que o River vai levar. O engraçado é que os jogos do Campeonato Argentino nunca servem como parâmetro. Eu não sei se vocês pensam igual, mas os times argentinos, quando eles jogam o Campeonato Argentino, eles jogam de um jeito. Mas na Libertadores eles apresentam essa catimba, às vezes essa violência, mas eles também jogam futebol. Parece que os caras realmente... Parece não. Os argentinos realmente eles têm uma coisa com a Libertadores que o brasileiro ainda não tem. E eu acho que passa. E do lado de lá, eu até apostaria no Botafogo, mas eu vou ser coerente com o que eu venho falando já nos últimos programas e também nas nossas discussões. O Botafogo já é um time frouxo, time cagão. Na hora que o bicho pega, o Botafogo treme e é uma coisa impressionante. Impressionante. Foi assim contra o Palmeiras, tinha uma ótima vantagem, estava dominando o jogo lá no Allianz Parque, de repente o time desmoronou. O pastor lá, o Arthur Jorge, aquela calça social dele, também parece que perde a noção, começa a fazer um bocado de burrada, mexe errado e tal. Tirar o Barbosa daquele jogo foi um crime. Colocou o Adrielson. No primeiro lance, o Caleri ganhou do Adrielson no ar e fez o gol. E quase foi eliminado. Quem classificou o Botafogo foi o John. O John acertou todos os cantos da batida, estudou as cobranças e acertou simplesmente todos os cantos. Tanto é que no mais mal batido foi justamente o que ele pegou, do Nestor. Um ano depois do Nestor fazer aquele gol em cima do Flamídia, ele perde um pênalti que eliminou o São Paulo. Então, o Botafogo tremeu na base diante do Palmeiras e diante do São Paulo. E lá no Uruguai, claro, o Flamengo é uma apostema, tudo bem, mas o Peñarol mostrou que também não é um time de perna de pau. É um time fraco comparado com o nível dos clubes mais fortes do Brasil, sim, inclusive em relação ao Botafogo. Mas sabe jogar competição. Né? E tem suas... Aquele camisa 8, que eu sempre esqueço o nome dele, não sei porquê. Muito bom jogador, cara. Aquele canhotinho, que era o cara que batia as faltas também. Um jogador muito bom. E ele determina muito ali do que é o jogo do Peñarol. Eu não sei, não. Apostar no Botafogo eu até aposto, mas eu faço essa ressalva aí. A final vai ser, pela primeira vez em muitos anos, uma final que não vai ter nenhum time brasileiro. É isso, João Vitor. Vamos passar agora a palavra para o Paulo. Paulo, meu querido, e aí? Semifinal de Libertadores. Quem é que você acha que vai passar? Então, começando por Atlético, Galo Mineiro e o River. Concordando com os colegas, o River vai passar claramente. O Atlético está muito oscilante ao longo da temporada. O Milito não encontra um esquema, um time. Dá conta com o Hulk, que sempre pipoca em decisões, em pênaltis. E está dependendo da estrela do Daverson. Então, depender da estrela do Daverson para passar de uma semifinal, muito complicado. E vai ser eliminado com gols do Miguel Borja. Estava pesquisando aqui, e o Borja é artilheiro do River. No Campeonato Argentino, em 12 jogos, ele tem 7 gols. E na Libertadores, ele tem 8 jogos, ele tem 5 gols. É incrível quanto esse cara consegue jogar em outros clubes. E no Palmeiras, ele amassou a bola. Virou até chacota aqui em vários programas do quanto ele desempenhou mal aqui. Mas no Barranquilla, acredito que ele teve um bom desempenho. No River, ele está sendo artilheiro. E vai acabar eliminando o Atlético Mineiro, que não vai conseguir superar o River, porque o segundo jogo vai ser lá no Monumental, e a gente já sabe o que vai acontecer. Fora, a Conmebol vai querer colocar um argentino na final. Então, a arbitragem já vai estar no bolso. Qualquer lance duvidoso vai ser do River. Então, já esperem essa classificação. Em relação ao Peñarol e o Botafogo, eu acredito que o Botafogo vai amassar o Peñarol. O Peñarol é muito ruim, na minha visão. O Flamengo não passou de incompetente. E ainda bem que não passou, porque acredito que iria perder para o Botafogo. Mas, como ele não passou e o Botafogo teve a sorte de agora enfrentar o Peñarol, vai amassar no Engenhão
e vai ganhar também no Uruguai. Ela não tem força para passar. O time só se defendeu os 2 jogos contra o Flamengo. O Botafogo tem um poder de fogo maior do que o Flamengo ficou porque o Pedro se machucou. Então, grande deficiência do Flamengo. Ele conseguia até chegar, mas não tinha como finalizar. Não tinha um finalizador ali dentro da área. Então, acredito que vai ser essa configuração, o River e Botafogo. E aí, tudo pode acontecer. Se o Botafogo pipocar, o River vai levar essa Libertadores, a glória eterna, mas para mim está em aberto. Não tenho uma ideia de quem será o campeão, mas tem tudo indica assim um caminho para o Botafogo. Mas o River é muito forte, a camisa pesada, tem mais história, então ele pode ser o campeão da Libertadores por tudo como vem se configurando. Então essa é a minha visão. River passa, Botafogo passa e na final tudo em aberto, porque é um jogo só. Ainda vamos botar no estádio do River para poder favorecer eles ainda mais. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Perfeito. Vamos agora para o nosso próximo tópico. Esse vai ser bem mais curtinho e rapidinho. Que nós vamos falar, né, da Copa do Brasil. Como a gente bem sabe, o primeiro jogo de torneios, dificilmente, no nível de competitividade que nós nos encontramos agora, eles vão ser os definidores, né? Mas há quem diga que primeira partida define quem passa. Se a gente for olhar para a Libertadores, foi isso mesmo que aconteceu, né? O Botafogo foi melhor que o São Paulo em 3 dos 4 jogos, em 3 dos 4 tempos, passou. River Plate, mesma coisa. A mesma situação aconteceu com o Peñarol contra o Flamengo. E a mesma coisa aconteceu também entre Atlético Mineiro e Fluminense. Então, nessa perspectiva, meninos, nós vamos ter agora, entrando nessa semana, no dia 2/10, às 19h15, Atlético Mineiro e Vasco da Gama na Arena MRV e Flamengo e Corinthians também no dia 2 de outubro, às 9h45. Flamengo e Corinthians no Maracanã. E aí, quem é que vocês acham que passa? Que é pra gente ser bem curtinho. Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Aliás, não é nem quem passa, quem vence? Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Quem é que vocês acham que vai se sair melhor nesse primeiro jogo? Amaro? O Atlético Mineiro deve vencer, mas o Vasco deve se classificar no final. Entre Flamengo e Corinthians. O Flamengo vence e se classifica. Pá, João Vitor, querido, sua vez. Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Quem Primeiro vence jogo em BH, e quem se né? classifica? Primeiro jogo em BH, na Arena MRV. Arena sem som. O primeiro jogo para mim vai ser empate. E eu acho que o Vasco vai passar. Na verdade, eu quero que o Vasco passe, porque se acontecer do Flamengo passar do Corinthians, nós teremos uma final, né? Mas eu acho que o Vasco, apesar também de não estar fazendo aquela temporada espetacular, tá um pouquinho mais inteiro que o Atlético nessas horas aí. O Atlético tá vacilando muito. E entre Flamengo e Corinthians? Primeiro jogo, acho que o Flamengo ganha, mas tenho minhas dúvidas se vai passar. Se for aquele 1-0 xoxo, vai ter grande dificuldade no jogo da volta. Pode ser até um 0-0. Pode ser até um 0-0, porque vai pegar o time do Ramon Dias. Ramon Dias já deu muito trabalho pro Flamengo quando era treinador do Vasco, sem ser naquele jogo do 6-1 do ano passado, que eu tô falando. E ele consegue fazer defensivamente o time do Corinthians melhorar muito, né? Melhorou muito com ele. E aí a gente vê um Flamengo que qualquer adversário que faça 2 linhas de 4, pronto, o Flamengo já não consegue fazer mais nada. Tem alguém voltando pro Flamengo de lesão por esses dias. Michel tá sendo preparado para esse jogo contra o Corinthians. A grande esperança é só o Michel voltar, mudar esse tipo de jogo do Flamengo. Se não, vai continuar na mesma. Paulo, meu querido, agora é sua vez. Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Primeiro jogo, quem vence e quem é que passa nessa eliminatória? Eu acredito muito que o galão da massa vai passar. Vai vencer e vai passar. Por mais que eu quisesse que o Vasco chegasse à final, porque eu acredito que o Flamengo vai passar do outro lado. Mas o Atlético tem muito mais time, vai fazer o resultado em casa, 2-0 ou 3. E lá no São Januário, o Vasco desesperado não vai conseguir saber o que fazer. Eu acredito que é outro time muito ruim também, o Vasco. Tá numa fase de organização tática ali, ninguém se machucou.
mas é muito fraco esse time do Vasco. E Flamengo e Corinthians, com essa volta do Michael, dá uma esperança ali de ter um ponta pela esquerda que vai conseguir desequilibrar aquelas linhas defensivas e fazer com que o Flamengo vença, e vai ser aquele 1-0 chorado, aquele meme que tem do Tite, que 1-0 tá ótimo, né, basquete. E, e lá na Neoquímica que vai ser o desespero. Mas eu acredito que eles vão se mobilizar para vencer ao menos essa Copa do Brasil, porque já perdeu a Libertadores. O Brasileirão esquece. Então, os jogadores vão ter que se mobilizar para vencer a Copa do Brasil, porque o esquema tático é isso, não vai mudar. Então, agora depende dos jogadores, não é mais do treinador. Depende do Arrascaeta decidido, De La Cruz voltar a jogar bem, Bruno Henrique, Léo Pereira, Léo Ortiz, todos vão ter que se mobilizar e jogar muito mais do que vem jogando para poder o Flamengo chegar nessa final. Se for contra o Vasco, é título. Se for contra o Atlético, aí já fica em aberto e acredito que até perde. Mas Rapaz, acredito que vai ser pode isso. continuar, Paulo, pode continuar. Mas acredito que vai ser isso. Flamengo e Atlético a final. E aí, 2 jogos, tudo pode acontecer. Perfeito, Paulo. Então, minha opinião, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, eu acredito que o galão da Márcia vai vencer os 2 jogos. Flamengo e Corinthians, minha humilde opinião, certo? Sem ficar em cima do muro. Pra mim, o Flamengo não passa do Corinthians. Sério mesmo. Pra mim, o Flamengo não tem a mínima condição de passar do Corinthians por um detalhe. O Flamengo vai jogar hoje contra o Atlético Paranaense. Provavelmente vai fazer aquela partida horrível em que a arbitragem, em algum nível, vai estar nervosa e tendenciosa ao lado do Flamengo, como a gente bem sabe que acontece. E aí vai ser aquela vitória que nem foi contra o Atlético Paranaense do Abel Braga, em que o Flamengo ganha em circunstâncias esquisitas e que é uma vitória que não convence e que aumenta o incêndio em cima do treinador. O Corinthians vai vir para jogar por um 0-0 e no jogo da volta 0-0 também, porque tem um grande goleiro pegador de pênaltis, né? Então eu acho que se for para ser dessa maneira, essa leitura que eu faço, o Flamengo não passa porque é um time que está emocionalmente incapaz de competir. Haja visto a grande quantidade de tomadas de decisão errada que os seus atletas estão tendo nas últimas rodadas. O Gerson mesmo segurando a bola mais do que deveria. Então, para mim é isso. Emocionalmente, o Flamengo não tem elenco para conseguir chegar nessa final de Copa do Brasil. E se porventura ele chegar e do outro lado for o Atlético Mineiro, pode se preparar. O Atlético Mineiro vai amassar o Flamengo, vai ser goleada histórica do Galo Mineiro em cima do Flamengo. Bom, meninos, finalizando aqui essa etapa, a gente vai para o nosso último tópico aqui do dia. Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tô na torcida, só tô grita, bola rola. Hoje é o dia de assistir o Premier. Brasileirão dá jogo, quem tem sabe como é. Bora, 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 artilheiro. Bora, 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 futebol o ano inteiro. Bora, 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 ver o campeão. Eu vou listar aqui o nome de 5 clubes, 4 clubes na verdade, 4 clubes, e aí vocês vão dizer pra mim se tem chance de título do Campeonato Brasileiro para esses clubes ou não. E vocês vão dar a opinião de vocês a respeito disso. Então, primeiro vocês vão dizer sim ou não, e na sequência vocês vão dizer desses aí quem é que vai ser o campeão brasileiro. Beleza? Então, bora lá, começar pelo Amaro, né? Amaro, meu querido. Flamengo, tem chance de título? Brasileiro, não. Fortaleza. Sim, sim. Fortaleza tem. Pode surpreender mais ainda. Palmeiras. Palmeiras é o favorito. É o grande Botafogo. candidato. Botafogo. E o Botafogo vem por fora. Se sair pro Peñarol na Libertadores, eu coloco o Botafogo aí com uma disputa grande. Talvez até se torne favorito, mesmo com a eliminação da Libertadores, para ganhar o Campeonato Brasileiro. Beleza, e por que o Palmeiras é o favorito ao título? O Palmeiras é o favorito porque ele tá concentrado. Porque o líder é o Botafogo, aí vai pipocar, né? Vai, Amaro. O Palmeiras está concentrado totalmente no Campeonato Brasileiro. Totalmente. Já é um time bicampeão, time acostumado, que tem uma semana toda, sempre, para treinar. Tem um técnico de excelência, que sabe lidar com esses momentos, e tem tudo para ser campeão, principalmente se o Botafogo passar para a final da Libertadores. Perfeito, Amaro.
Agora vamos lá, João Vitor, já entendeu a dinâmica, né? Então vamos a isso. Flamengo tem chance de título? Claro que não. Tá morto, Fortaleza, esse aí tá morto. Fortaleza tem. Fortaleza é o time que eu já venho falando aqui, nós, né? Já estamos falando aqui que tem que ficar de olho no Fortaleza. E agora foi eliminado a Sul-Americana, tá só no Brasileirão. Palmeiras. Palmeiras vem se tornando favorito por culpa do Botafogo. E o Botafogo? O Botafogo, eu ainda apostaria nele para ser campeão, mas eu conheço o Botafogo e recentemente ele deu uma bela de uma derrapada aí. Se não fosse o Felipe Melo, inclusive, nem era mais líder. Mas eu acho que o Botafogo tá ali na segunda colocação hoje entre os favoritos. Perfeito. Então, obviamente, quem é o seu favorito para ser o campeão brasileiro? Eu não queria, né? Mas depender do Botafogo é foda. Pra mim, eu acho que o Palmeiras, por essa questão de estar jogando só o brasileiro, tem um time forte e ainda tem uma certa arbitragem ajudando, porque ontem, pelo amor de Deus, foi ridículo. Eu acho que acaba ficando mais forte. A não ser que o Botafogo seja logo eliminado. É um time pipoqueiro. Vai perder o brasileiro porque é um time pipoqueiro. Esse negócio de falar, nós estamos na Libertadores e o Palmeiras está... Desdrobo. Não vai perder porque é um time pipoqueiro. Essa que é a verdade. Nem adianta dizer que eu estou sendo clubista, não. Porque eu geralmente tenho opiniões que nem é muito baseado no clubismo, não. É porque é um time pipoqueiro, um time frouxo. E o primeiro que desacredita do próprio time é o torcedor. Se você perguntar, a cada 10 botafoguenses, 8 vai dizer, não, vamos focar na Libertadores agora, porque o brasileiro vai ficar difícil, porque tem... Vai ver, pode ver. E vai perder porque o time é pipoqueiro. Perfeito. Paulo, Flamengo tem chance de título? Brasileirão em 2025, sim. Esse já foi pro saco há muito tempo. É brincadeira que aconteceu. Opa, pode continuar. É brincadeira e com a nova direção, né? Nova presidência, talvez mude muita coisa. Marcos Braz saia da direção e aí talvez 2025 a gente vença. 2024 já foi. Fortaleza tem chance de título? Fortaleza seria muito bom ganhar aqui para o Nordeste. Eu torço que Fortaleza vença, mas muito difícil, mas pode ser campeão. O Palmeiras tem chance de título? Palmeiras é o virtual campeão já. Acho que não perde as próximas rodadas aqui em diante e pode ser campeão em cima do Botafogo, que vai ser dia 12 de dezembro. Faltam 3 rodadas para acabar. Se o Botafogo vacilar até lá e o Palmeiras vencer, pode vencer no Allianz Arena em cima do Botafogo, que vai ser mais feio ainda. Então, o Palmeiras é o grande favorito a ser campeão, para eles falarem lá aquelas besteiras Dodeca, Dedeca. Eu não sei quantos títulos que ele já tem. 15 foi de fax. E o Botafogo? O Botafogo tem chance de título? Botafogo tem time, tem elenco, só que aquilo que o João falou, não vai pipocar, como sempre. E eu concordo com o que ele falou, os botafoguenses não acreditam no próprio time. Meu pai é botafoguense, então naquele jogo último, Botafogo e Palmeiras, da Libertadores, eu falando, olha isso, você vai passar. E ele, não, calma que ainda tem jogo, calma que ainda tem jogo. Eu, não, rapaz, comemore, não é que o Palmeiras quase vira o jogo. A gente que morreu uns 15 botafoguenses naquele jogo ali. E ele me falando, não te falei, esse time já me deu muita tristeza. Não é agora que vai me dar alegria. E ano passado ele não confiou também, me deu isso. Então o Botafogo é por conta da pipocagem mesmo. E como tá na mão do Botafogo, fica muito complicado, não é mesmo? Bom, meninos, é isso. Eram esses. E outra coisa que rapidinho. Opa, pode falar, João Vitor. Eu acho que o Amaro até vai concordar comigo. A maior burrice da história ter levado aquele jogo para Brasília ontem. Viu? O Botafogo tem que jogar no Engenhão e acabou. O que é que o Botafogo quer vender num jogo importante como aquele para jogar em Brasília? Tudo bem, torcedor de Brasília de outros lugares. Oi? Vendendo não. Vamos E o ao que foi? fato que aconteceu. Botafogo Sim, quer certo. ser um time bom. Botafogo quer ser um time bonzinho. Foi o único clube do Campeonato Brasileiro que ajudou o Grêmio pela questão das enchentes e fez os 2 jogos em campo neutro. Então, por ter aceitado fazer os 2 jogos em campo neutro, esse jogo foi levado para Brasília, o segundo jogo. E depois ainda aparece o dirigente do Grêmio xingando o texto, falando mal de arbitragem, falando não sei o quê.
e culpando o Botafogo. É assim mesmo, tem que aprender. Que no Brasil, infelizmente, os clubes não devem se ajudar. Era melhor ter vendido o jogo, pelo menos tinha ganhado uma graninha aí. Esse negócio de fazer benfeitoria, pode ter perdido o campeonato nesse jogo aí. Novamente, né? E o jogo contra o Palmeiras, dia 1º de dezembro, pode ser mudado, porque a final é dia 30 de novembro, né, da Libertadores. O Botafogo Aí eu vou te dizer, peraí. Eu acho que se o Botafogo Tem que passar jogar um dia e uns 2 dias. se o Botafogo passar para a final da Libertadores, que é algo que eu acho que é muito A provável, CBF vai ajudar o Botafogo. o Botafogo, como um mártir da luta contra a CBF, não pode alterar o seu jogo, porque o Botafogo tem que ser exemplo. Perfeito? Não, mas um dia depois não tem condição. Pode botar Não. Meu amigo, tem elenco, tem que jogar no mesmo dia, de manhã e de tarde. Pegamos o cara no pulo do gato aqui, hein, João Vitor? Lembrando que a última rodada, o Palmeiras enfrenta o Fluminense e o Botafogo enfrenta o São Paulo. Quer dizer, tudo pode acontecer, né? Mas o Fluminense pode estar lutando pelo rebaixamento e o São Paulo pode estar lutando pela Libertadores. Nosso querido São Paulo vai abrir as pernas pro Palmeiras, será? Talvez Vai não deixar queira que o Palmeiras seja tricampeão brasileiro, que nem eles? Aí começa a teoria da conspiração, né? Bom, meninos, então é isso, né? O que a gente tinha para discutir aqui hoje. No final das contas, nós vimos que o Botafogo é um time boa praça, mas que tem que começar a ser malvado. Vamos lá, já que o Paulo aqui é um novato. Paulo, sempre ao final dos programas a gente tem um pedido musical, né? Que um de nós na bancada pede uma música pra gente colocar aqui no encerramento do programa. Meu querido, qual que é o seu pedido musical de hoje? Então, galera, como eu vejo que vocês têm um gosto, acho que parecido com o meu, a música antiga, eu vou pedir a do Cartola, Deixe-me Ir. E por conta da fase do Flamengo, eu quero que esse ano acabe. Então, deixe-me ir, preciso andar por aí, aproveitar, sorrir para não chorar. Então, essa é a minha pedida musical para encerrar esse nosso grande programa de hoje. Perfeito, menino Paulo. É isso, meus caros. Encerramos o programa de hoje. Fique aí com o pedido do nosso querido Paulo. Até mais. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar.